Seguimos por aqui com ela, Juliana Rosa já está no nosso estúdio. Ju, a gente estava repercutindo com o Barão, tentando entender lá pelos Estados Unidos o que estava pegando, como é que estava rolando por lá, Trump falando com relação à China. É, os mercados estão assustados mesmo, como diz o Trump, ele não parece assustado, está jogando golfe. Como é que estão reagindo os mercados no fechamento dessa semana, Tá depois bem dessa ruim, notícia? né? Bem ruim. Boa tarde para Boa vocês. tarde. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Boa tarde para você que está aqui no Entre Nós. Olha, Bolsa Brasileira caindo 3%, dólar disparando já 5,83 agora nesse momento, tá perto aí da máxima do dia, chegou a 5,84 aqui no pior momento, está 5,83, já caminhando aí para o fechamento. A gente ontem comemorava um dólar abaixo de 5,60 e estava apurando agora nos bastidores já com o governo e com algumas fontes ligadas ali à discussão econômica e ninguém sabe dizer. Para você que sempre fica de olho, vem cá, o dólar vai cair, o dólar vai subir, ninguém sabe. O que é mais factível? Um dólar mais baixo, um dólar mais forte? Porque até ontem a percepção era que o dólar ficaria mais fraco ali, 5,60, tinha gente falando em 5,40, porque a perspectiva era de desaceleração da economia americana, mas não uma recessão, algo que fosse mais brusco, a não ser que houvesse o início de uma guerra comercial, aí sim. Aí está o grande perigo. Que aí agora a gente começou a ver com essa retaliação da China. Exato. Então, muda de patamar. Não que não houvesse isso, mas é isso. Cada dia com a sua agonia. Até ontem, bom, será que vão retaliar? Ou vão negociar? Vão chegar no meio termo? Então, ontem era precificado, como se fala no mercado, uma piora, mas não um baque da economia americana e da economia mundial. Agora, com uma resposta desse tamanho, com uma sobretaxa da China aos produtos americanos na mesma proporção, 34%, isso piora muito o cenário global, de PIB global, de perspectiva. Olhando aqui para os Estados Unidos, ninguém sabe também, pelo que eu estou conversando ali com as fontes, se a economia americana caindo muito, isso teoricamente joga a inflação para baixo, né? As pessoas consomem menos, perdem emprego. Só que não necessariamente esse cenário ele está garantido, porque num cenário de grande estresse, você pode ter um risco que vai ganhando força, que é a chamada estagflação. Ou seja, Estados Unidos desaba, o PIB cai muito do mundo e o dólar continua em alta. Ou seja, a gente não consegue nem pegar a rebarba que tinha ontem, que era, bom, o PIB vai se enfraquecer, é ruim para todo mundo, ruim para o Brasil também, claro, né, se o mundo cai menos, mas podemos ter a vantagem de, se o dólar ficar baixo, a gente tem uma pressão para baixo da nossa inflação, juros menores, tanto é que as ações da Bolsa que a gente falava ontem, ligadas ao mercado doméstico, as ações de empresas do varejo, de empresas de bebidas, dos bancos, estavam subindo ontem, porque tinha uma perspectiva, olha, a inflação pode cair mais rápido no Brasil, juros podem ficar menores, então vai ser bom para a nossa economia. Como o PIB brasileiro é muito mais dependente de consumo interno do que externo, a gente tinha aí alguma vantagem, né, no meio dessa incerteza toda. Agora, só tem um lado ruim, né, que é a perspectiva de um crescimento menor do mundo, junto com um dólar alto. Então, todo mundo está assim, olha, a chance do dólar ficar um pouco mais baixo é maior nesse momento, porque isso vai puxar as commodities para baixo, então o petróleo caiu muito, energia, combustível pode ficar mais barato, mas aí se o dólar sobe muito também, quanto que ele sobe, o que vai pesar mais? Porque, teoricamente, commodities em baixa pode ser positivo também para a inflação, mas se o dólar sobe, commodity é cotada em dólar, o que no final das contas vai pesar mais? Mais para cima, mais para baixo? Tá uma confusão, viu, Adriana? É aquele momento que ninguém está entendendo o que de fato vai acontecer, ninguém sabe ao certo onde a gente pode ter onde vai parar isso, benefícios, né? onde a economia brasileira pode de fato ter algum reflexo positivo. Então, desde o momento, eu falei, tem 48 horas que ele anunciou o tarifaço. Desde o momento que anunciou, está todo mundo falando de hipóteses que alguns mercados podem abrir para o Brasil, e hipóteses de reflexos na nossa economia, mas ninguém com certeza de nada. Essa é a verdade, né, Ju? Pois é, porque o que eu percebo nas conversas é que no curto prazo é muito ruim para todo mundo, inclusive para o Brasil. Agora, num prazo mais longo, aí podem abrir oportunidades. Por exemplo, a gente já tem um comércio com a China que é o dobro do comércio com os Estados Unidos. Provavelmente, a gente vai ter o triplo do comércio com a China,
porque a China vai querer comprar mais da gente, isso vai ser bom, e a gente pode fazer mais comércio com o mundo está muito mais interessado no Brasil, a União Europeia já hoje afirmou que quer acelerar a finalização do acordo com o Mercosul, o Japão tem interesse, o presidente Lula foi lá e tem uma conversa de ter uma área de livre comércio, então o Brasil pode se beneficiar com essa reconfiguração do comércio mundial. Mas não é uma coisa que acontece rapidamente. Então, olhando um pouco mais para frente, a gente tem um potencial grande, a gente é o maior produtor de alimentos, energia. E uma coisa que eu recebi de um relatório interessante, não sei se muita gente sabe, para mim foi interessante, é que o Brasil tem um potencial para atrair investimentos nas chamadas, aqueles metais raros, terras raras, nióbio, níquel. A gente é a segunda maior reserva de terras raras atrás da China. Então, a gente tem um potencial de exploração muito grande. E isso aí, né, conforme o mundo vai se movimentando, o Brasil pode atrair muito investimento também. Então, enfim, temos aí uma perspectiva, mas aí vai demorar a chegar, né, esse futuro, né? Até chegar esse futuro, a gente tem que ter estômago para chegar lá, pro pêndulo, para a gangorra que vai virar o sobe e desce do dólar, até ter uma realidade mais clara, né, para o mundo todo. Exato. Obrigada, estamos juntos. Estamos. E vai ser difícil pro Donald Trump acertar a bolinha lá no golfe dele, porque o mundo tá mexido, balançado, né? Ou ele tá fora do planeta. Jogando em outros campos por aí. Não, e tem uma lógica, né? A discussão ali nos bastidores, muito assim, que ele já foi feito isso, de proteger, e aí no final das contas gerou mais inflação para os americanos, a indústria americana não exportou mais, pelo contrário, perdeu competitividade, e agora que é uma tarifa muito acima do que já foi praticado no passado, por que se espera um resultado diferente? Já deu errado, né? Então, tá difícil explicar tecnicamente. Já né? deu errado. Alguém tem que ter coragem de chegar lá e falar pro Trump, hello, já deu errado isso aí. Hello! Hello, Mr. President. Goodbye, Juliana. Goodbye. Beijo. Goodbye.